Boa noite! Estamos dando início ao nosso programa Elga e Você, sempre com muita informação e conteúdo com credibilidade. O programa hoje está assim bem para cima. Dê uma olhadinha no que vem pela frente. Venho acumulando os resultados e técnicas e tentando descobrir qual que é a melhor forma de resolver os problemas tributários entre o contribuinte e o fisco. E ainda temos também uma entrevista sensacional. Eu amei conhecer essa pessoa diferenciada, Márcio Barreto, que vem aqui contando suas histórias e seus projetos. Quando você consegue entender que você precisa, a primeira coisa para viajar para fora é ter um passaporte, porque senão você nunca vai para fora. Tipo assim, a não ser assim, Paraguai, Bolívia, Lógico. Mercosul, você pode ir com a sua identidade. Fica aqui comigo que o Elga e Você está apenas começando. Voltamos e agora no Elga e Você vai trazer para vocês um assunto muito importante. Vamos falar de tributos. Estamos aqui recebendo o Dr. Raul Túlio, que está aqui ao nosso lado, e eu quero agradecer muito, doutor, por o senhor ter aceitado o convite e estar aqui com a gente hoje. Obrigado, é um prazer estar aqui no seu programa e trazer um pouquinho de conhecimento para a população e desmistificar que o tributo é uma coisa complexa, é uma coisa difícil, e trazer umas dicas aqui de como não cair em armadilhas ou então pagar uma coisa que não deveria ter pago. Olha, acho que todo mundo agora se interessou. Olha, sentem aí que o assunto realmente vale a pena. Doutor, o senhor desenvolveu um curso, né? Que é o Recurso Raiz, é isso? Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Isso, eu venho trabalhando com processo administrativo tributário já há mais de 10 anos e venho acumulando os resultados e técnicas e tentando descobrir qual que é a melhor forma de resolver os problemas tributários entre o contribuinte e o fisco, sem precisar de uma ação judicial. O que eu desenvolvi? Esse produto, colocamos o nome de Recurso Raiz, criamos o canal no YouTube, chama Recurso Raiz. Inclusive, eu vi alguns vídeos do senhor lá, muito interessante. O senhor era contador, né? Sou contador, essa é a minha primeira profissão. E atua no administrativo e no tributário agora. Isso. Ser contador, deu um embasamento fantástico, né? Ser contador foi quem me trouxe aqui hoje e que criou essa técnica chamada Recurso Raiz. Que legal. Foi a contabilidade. E o que é o segredo da contabilidade? É dentro da contabilidade que você sabe tudo o que a empresa faz. Se um produto que você compra para a sua loja ele está disponível para venda, ou você vai usar ele durante a sua loja. Por exemplo, você tem uma loja de roupas, você compra um computador, você não vai revender um computador, você vai usar o computador na loja. Uhum. E essa simples colocação muda a tributação todinha daquela compra. É na questão do ICMS? Sim, na questão do ICMS principalmente. Sim. E aqui você já tocou num ponto que é o tema da discussão hoje, que são cobranças ilegais. Sim, muito, doutor, muito, assim, que as pessoas realmente pagam por falta de conhecimento. Sim, a legislação tributária já é complexa. Muito. E ela altera também, né? Muito rápido, muito rápido. E dá a impressão de que ela é feita para você não entender. E antes de me formar em direito, existia um pouco dessa dificuldade, porque o direito te abre a visão para a interpretação da norma. Ele te ensina como interpretar uma norma, seja ela tributária, civil, penal, qualquer tipo de norma. Sim. E na contabilidade, que é uma parte mais técnica, mais prática, não tem tanta interpretação de normas, leis. Tem da norma contábil, mas não de normas tributárias. E quando isso acontece, acaba chegando naquela conclusão. Vamos pagar isso aqui que está pronto,
para não discutir. E acontece muito isso. Entendi. Sabe o exemplo que eu te dei do computador? Sim. Supomos que a sua empresa está naquele regime tributário especial que chama Simples Nacional. 99% das empresas estão no Simples Nacional, né? Se você comprou esse computador de outro estado para sua empresa no seu CNPJ, quando ele chegar aqui, o estado vai querer um imposto chamado DIFAL. Vamos supor que você comprou em São Paulo. Lá o ICMS para o Mato Grosso é 7%. Chega aqui é 17%. Tem uma diferença de 10% no meio do caminho. O estado quer cobrar esse ICMS de você do Simples porque você comprou um computador para sua loja. E veja, qual que é o problema? Tem uma liminar do STF dizendo que não pode cobrar, que é inconstitucional. Então, assim, e mesmo existindo essa liminar do STF... Está sendo cobrado. Está sendo cobrado. Está sendo cobrado e tem muita gente pagando, porque não tem o conhecimento e não sabe que é ilegal. Também, ai, nossa, olha, vai ter aquela discussão, vamos ter que entrar com uma ação, vou ter que movimentar, paga logo e pronto. Esse é o grande segredo do fisco. O fisco, há uns anos atrás, quando eu comecei a trabalhar, ele mandava multas de... Não vou falar o ano, mas eu não sou tão velho, tá? Em 2008, 2007. Mandava as multas de R$500 mil, de 1 milhão, de 5 milhões. E, evidentemente, uma pessoa não paga. No outro dia, uma multa de 5 milhões, de 500 mil. Ela vai discutir. E qual que foi a grande sacada do fisco? Não se vê mais essas multas de 500 mil, 5 milhões, porque 10 mil. geralmente há discussão. Há discussão. Você vê a multa de 5 mil, de 10 mil, aí dá um desconto de 70%, 50%, a pessoa vai lá e paga. Para não discutir. Para fluir, vamos fluir energia, vou evitar problema, vou gastar energia com isso aqui, não, é melhor pagar. Tem muito. E não estamos falando só do fisco estadual, tá? Isso acontece no fisco municipal, isso acontece no fisco federal também. Todas as esferas. É tipo uma situação assim, doutor, vamos cobrar, quem discutir, discutiu, quem pagar, pagou. Então a gente tá no lucro. Sim. Posso dar mais um exemplo? Por favor. A gente estava falando de imposto. Toda vez que você deve um imposto, você tem que fazer uma declaração para conciliar esse imposto. Ó, eu devo o imposto, eu paguei o imposto, você faz uma declaração para o fisco para dizer que existiu o imposto, que está tudo certo. Essa declaração, na linguagem contábil, chama obrigação acessória. Toda empresa tem inúmeras obrigações acessórias. O Brasil é o Brasil das obrigações. Um país de primeiro mundo tem 10% das obrigações acessórias que a gente. Um contador do Brasil, ele gasta de 2.000 a 2.500 horas ano só com obrigação acessória. Os outros países, esse número é bem embaixo. Muito irrelevante, assim, o tempo que você gasta. Essa obrigação acessória, né? Teve uma que a gente combateu muito forte aqui no estado, que chamava-se Sintegra. Ela é muito antiga, é de quando as notas eram preenchidas à mão, Sim. Papel. Esse Sintegra, você fazia a nota à mão, no papel, aí você ia lá, preenchia no computador. Quando começou a informatização, mercados grandes que tinham que ter aquelas maquininhas para gerar o cupom fiscal. O Sintegra. Aí era tudo controlado pelo Cefaz. Isso, né? O Sintegra era para isso. Um dos principais objetivos desse Sintegra era para um estado saber o que vendeu para o outro, o que um comprou do outro. Os clientes daqui compraram de São Paulo. São Paulo vendeu para cá. Um estado queria saber o do outro. Por quê? Para poder fazer as fiscalizações. Então tinha muito sentido o Sintegra até 2008, quando entrou a nota fiscal eletrônica. Porque se a nota fiscal já é eletrônica, ela já está numa base de dados federal, compartilhada entre todos os entes, estado e município. Está lá a nota fiscal eletrônica, todo mundo pode acessar e ver a nota. O fisco do Mato Grosso falou, olha, mesmo que seja nota eletrônica, todo mundo vai ter que continuar fazendo o Sintegra. Fez isso em 2007, escondeu essa informação, não entregou essa informação para o povo. Quando foi em 2012, noticiou no site deles que estava todo mundo multado.
Deus. A empresa, casos práticos que eu analisei, a empresa faturou, naquela época que o real valia bastante, né, em vista de hoje, a empresa faturou R$20 mil no ano. Uma empresinha, lojinha de uma portinha pequenininha, numa galeria, loja de roupa. Faturou R$20 mil no ano, pagou todos os impostos, não devia nem um centavo. Ela recebeu uma multa e uma execução fiscal em 2017, 2018, de R$60 mil, com juros e correção, R$150 mil. Você sabe o que era o motivo? Sintegra. Era só dizer tudo de novo que já estava na própria base de dados do fisco. Só que não era esse o problema da multa. O problema da multa... Isso que é o difícil, né? É a evolução, são detalhes. Quem faz a tributação e quem faz a legislação, eles fizeram, então eles sabem como que funciona. O terceiro e os escritórios, às vezes eles não conseguem ter a mesma inteligência que aquela pessoa que criou a lei, criou aquela pegadinha, entende. O que acontecia? O problema foi a deslealdade que teve do fisco estadual em mandar essa notificação. Porque era assim, Elga, você está intimada a apresentar a declaração e pagar uma multa por atraso de R$100. O que você ia fazer, Elga? Bom, se eu estou intimada a pagar R$100 hoje... E apresentar a declaração. Isso, e ia ver o que era também essa multa, né? E se você não apresentar, você vai pagar uma multa de R$150 mil. Qual das duas opções você escolhe? A primeira, lógico. A primeira, doutor. Certo? Mas e se eu, fisco, te mando essa notificação por edital do Estado? Complicado. Você fica lendo o edital? E você não concorda que o edital só pode usar se você está desaparecida? Sim, né? Mas sim. Você tem lá sede, você tem endereço, você tem telefone, você tem e-mail, você tem o contador tem telefone, o contador tem e-mail, ele está autorizado a receber intimação. O que aconteceu? O fisco foi lá em 2012, isso está no Diário Oficial. Ele publicou no Diário Oficial 39 mil inscrições estaduais, 39 mil empresas com a multa de R$150 mil. Numa conta super rápida, 5 bilhões de reais. E as pessoas todas foram notificadas por edital e não sabiam. Se ela tivesse a oportunidade antes, ela teria resolvido com a multa de R$100. Isso aí, doutor, é quase que criminoso fazer isso com os empresários, né? Não cabe a gente dizer se é crime ou não é crime. Cabe ao Ministério Público e ao juízo. Eu fiz o meu papel de cidadão. Eu levei toda essa documentação e entreguei para o Ministério Público em janeiro de 2019. E já teve o desfecho? Não teve o desfecho do penal, mas teve um desfecho muito bom para o contribuinte. Teve uma lei, no dia 28 de 10 de 2019 foi publicada essa lei. Eu me lembro muito bem, vou contar por quê. Reduziu essa multa de R$150 mil para R$150. Nossa! 99,99%. Que seria a multa legal. No início, a multa legal lá no início. Quando em outubro de 2019 estava tendo refis. Era até lá na Arena Pantanal, estava aquela mobilização. Sim. Toda a procuradoria foi voltada para lá. O grande sacada que ninguém percebeu e que deve ter alguém pagando parcelamento dessa época, que vale a pena conferir, porque às vezes a pessoa... Outubro, nós estamos com 10 meses aí acumulados. Às vezes a pessoa parcelou em 20 vezes, 30 vezes. E quando edita uma lei que diminui uma multa exorbitante para uma multa menor, a pessoa tem direito legal de pagar a menor dali para frente, independente se está parcelado ou não. Olha. Tem um efeito benigno, retroativo. Retroage, né? Para beneficiar. Para beneficiar. A multa reduz. Foi aplicado, eu sei que foi aplicado, a Procuradoria exemplarmente, até agradecer os subprocuradores da Fiscal, que são várias subprocuradorias, da Fiscal, eles de pronto falaram, exigiram que o sistema fosse atualizado
e que fosse atualizado essa retroatividade benigna. E muita gente foi lá e resolveu o problema. Nós tínhamos vários processos que os clientes estavam demandando, tinham o direito para contestar essa notificação do edital, e iam ganhar com certeza, porque já fizemos um julgamento desse no TJ Mato Grosso, inclusive fui eu que fiz a sustentação oral e o tribunal entendeu que quem tem que comprovar que entregou a notificação é o fisco e não a pessoa. Dizer, eu não recebi. Quem tem que comprovar é o fisco. E isso aí foi muito bom para o empresariado, tinha muita gente pagando, porque as pessoas têm só o nome, né? São empresas pequenas, ela não quer ver o nome dela. São os que mais sofrem, né? São os que mais sofrem. E foi por isso que eu criei esse canal do YouTube, o Recurso Raiz. É para levar essa informação quando se trata de algo social, algo que reflete na economia inteira, que são muitas pequenas empresas, a gente vai levar através do canal informação precisa, sem esconder. Não tô ali no canal para procurar serviço. Por quê? É informação. É dar informação. Eu quero que o senhor conte em detalhes alguns trechos assim que envolve esse curso do Recurso Raiz, mas é daqui a pouquinho, doutora, a gente já volta e vocês aguardem aí. Logo após o comercial, a gente já volta em instantes. Voltamos com esse assunto muito interessante, um assunto que tem que ser de conhecimento de todos em relação aos tributos, né? Estamos aqui com o Dr. Raul Túlio, que está trazendo aí uns esclarecimentos sobre esse setor que é tão complicado, né, doutor? Que é a questão dos tributos, saber o que temos que pagar, o que não temos que pagar, o que é, o que não é bem desconhecido para muitos, né? Em relação ao recurso raiz, doutor, que o senhor traz esses esclarecimentos nesse método, nesse curso do senhor, conta um pouquinho para a gente mais profundamente. Eu comecei a dar aula e palestras sobre processo administrativo tributário já em 2014 e 2015. E os cursos eram todos presenciais. Então eu viajava, ia dar curso no interior, esse tipo de situação. Surgiu esse problema da pandemia, aí eu gosto de dar aula, eu gosto de ensinar. Aí o que aconteceu? Eu falei, eu vou aprimorar o meu curso. Eu vou desenvolver as técnicas, vou elaborar uma apostila, vou colocar ali as minhas técnicas, as formas como que chega no resultado que eu chego no meu escritório, para trazer isso para os colegas contadores e colegas advogados também, que muitos advogados não conhecem o nosso trabalho. Eu tenho processo de ação de 20 anos que eu resolvi em 5 meses dentro do escritório com processo administrativo. E era uma execução de 20 anos. Isso não se faz aleatoriamente, precisa de uma técnica, precisa entender o processo, precisa entender as regras do processo e precisa aquele olhar contábil e jurídico dentro do fato, dentro da notificação. Sim. E é isso que eu vou ensinar. Eu quero ensinar isso. Aí, às vezes as pessoas me perguntam, Raul, mas se você ensinar tudo o que você sabe, tudo, 100%, você não vai ficar sem serviço? Eu digo que não. Só federal tem 1,5 trilhão de passivo tributário. Nossa. Só o federal. Só o federal. Não estamos falando de estadual e municipal. Então, é humanamente impossível se juntar todos os contadores do Brasil, que está em torno, um pouquinho acima de 500 mil, e todos os advogados do Brasil, cada um pegar um processo, não vai dar conta. Então, eu quero trazer isso nesse curso, que vai ser 100% online, lançamento previsto aí para a segunda quinzena de agosto, e o pessoal já quiser deixar o e-mail lá e se inscrever,
É só entrar na página, é recursoraiz.com.br. É lá no seu canal no YouTube, né, doutor? Também no canal também no canal joga. do YouTube, onde nós conseguimos mais informações para a gente passar para os telespectadores, para quem está nos assistindo. Sim, sim, vai subir bastante conteúdo lá essa semana. É. Um conteúdo que vai subir lá essa semana é a chamada Tassim. Já ouviu falar? Ouvi falar através do senhor, dei uma olhadinha no seu trabalho também e achei assim algo, não vamos usar a palavra, mas assim, incabível, né? O que acontece? O governo ele criou uma taxa que os tributos eles são separados. Tem imposto e taxa. Isso é espécie e gênero, tudo chama tributo. Imposto, taxa. A taxa geralmente e sempre é cobrada por um serviço. Um serviço que eu, Estado, presto individualmente para você. Imagina, tem Tassim no estado de Mato Grosso, desde quando eu me lembro, que eu comecei a trabalhar, 2008, tem Tassim. Imagina que, Deus o livre, é um hipotético, mas pega fogo aqui no prédio. Aí você liga no telefone do bombeiro, aí você cai no atendimento digital e pede para você digitar o comprovante de pagamento da sua Tassim para vir aqui apagar o fogo. Não acredito que é assim. Então, não é. Porque não pode. Claro. É ilegal a cobrança da taxa, porque se o serviço é de obrigação do Corpo de Bombeiros, do Estado, é uma segurança pública, é um benefício para todo mundo. Por exemplo, pegou fogo na casa lá no Pedra 90, tem que ir lá apagar, não vai perguntar se a pessoa pagou Tassim. Sim. Pegou um fogo ali na Avenida do CPA, tem que ir lá apagar. Então ele a gente chama no direito tributário e na contabilidade de serviço universal. E o serviço universal não pode ser remunerado por taxa, tem que ser tirado dos impostos. O governo já tem o dinheiro dos impostos para pagar isso. É um problema de gestão se ele não está conseguindo pagar. E essa Tassim está sendo cobrada onde? É cobrada pelo governo do estado. E veja, independente, eles cobram, se você abriu aqui só com local físico, fiscal. Você não está aqui estabelecido. É um endereço, porque você precisa de um endereço para colocar o seu CNPJ. Mas você trabalha ambulante. Você vai pagar porque tem um endereço. Nossa. Independente se é presencial ou não é presencial. O problema é que isso chegou em discussão no STF, se era constitucional ou não era constitucional. Eu já fiz processo e já foi deferido, já foi resolvido a favorável ao contribuinte, aonde eu coloquei essa tese. Se pegar fogo aqui, vocês vão pedir o comprovante da Tassim? Não. Então não é taxa. Obrigação. É obrigação. Então não pode ser remunerado por taxa, não vai pagar a taxa. A tendência dessas cobranças, se for reconhecida a ilegalidade, por exemplo, dessa cobrança, teria uma restituição para as pessoas que recolheram? É difícil, né? É bem complicado, Depois né? que pagou, é Você difícil. nunca mais vê esse dinheiro. É complicado. Direito tem. Se não faz 5 anos que você pagou e a norma foi declarada inconstitucional, quando a norma tributária é declarada inconstitucional, a responsabilidade, no meu ver, isso é meu particular, é do governante que projetou aquela lei. Se foi projetada dentro da Assembleia, é do povo, porque quem elege o deputado Sim. é o povo. Mas a gente sabe que eles não fazem o que o povo quer, né? Muitas vezes é feito o que é convencionado, que eles acham que é bom para o Estado. Mas se eu sou o governante, se eu sou o legislador, eu não tenho obrigação de saber que aquilo ali está errado? Tenho obrigação de saber que está errado, porque a casa da lei, é lá que faz a lei. Então não pode fazer uma lei inconstitucional. E esse problema da lei inconstitucional é gravíssimo. O STF já disse que é inconstitucional, o TJ do Mato Grosso já deu uma liminar suspendendo essa cobrança e a gente vê cobrança todo dia e gente pagando todo dia essa taxa. Isso é um absurdo. Doutor, nosso tempo está acabando, mas eu não quero finalizar ainda, eu quero aproveitar a sua presença aqui, explorar um pouquinho, porque eu sei que existem muitos benefícios para muitas pessoas que têm doença crônica, existem muitos benefícios que as pessoas desconhecem. Eu não quero finalizar nosso programa, né, se deixando de falar sobre isso. O senhor poderia nos esclarecer pelo menos um pouquinho e logo na sequência a gente pode marcar um retorno do senhor também aqui. Sim.
Tem um rol de doenças que, se você pesquisar no Google, Lei de Doenças Graves, essa lei vai te dar ali 20 doenças mais ou menos, as que eu conheço, que eu já trabalhei, que é cardiopatia grave, que é um problema do coração que não tem cura, e o mal de Alzheimer, que também não tem cura ainda. Essas duas doenças, quando a pessoa é diagnosticada com essa doença, ela vai num órgão federal ou no INSS, qualquer tipo de órgão, e faz um laudo dizendo que ela tem essa doença e ela para de pagar imposto de renda. Nossa. Não paga mais imposto de renda. E vamos supor que eu já trabalhei num processo onde a pessoa demorou 5 anos para conseguir dizer que tinha a doença. É meio custoso. Já melhorou bastante. Você informa em Conseguiu juízo laudo? isso Não, administrativamente? tudo administrativamente. Só que o problema, por exemplo, você tá lá, você tem a doença, você sabe que você tem a doença, já tem o laudo, tem tudo, mas está vindo descontado da sua aposentadoria o imposto de renda. Tem aposentadoria que a pessoa recebe acima de 10 mil reais, 15 mil reais mês, e já vem descontado 2 mil, 3 mil reais. É um valor muito considerável, E para né? quem tem uma doença, que é uma doença que tem que ser tratada pelo resto da vida, esse dinheiro faz falta. Muita. E vamos supor, a pessoa às vezes ela tem 65 anos, aí ela também já tem uma isenção. Um teto de 25 mil reais ano, ela não paga nada de imposto de renda sobre esse valor. E tem muitos outros benefícios, por exemplo, doença. Você vai comprar um carro. A gente sabe que carro é caro no Brasil porque tem muito imposto. E o do imposto do carro que é caro é o imposto de produto industrializado, chamado IPI. Mas quem tem qualquer problema de saúde que se encaixa na isenção, tem uma isenção. Ela pode ir lá comprar o carro para dirigir que vai ter uma isenção. Então, assim, tem N situações que o contribuinte ele tem esses benefícios, né? Sim, vale a pena ele procurar um escritório de contabilidade, vale a pena ele procurar um advogado, dependendo do tamanho do problema dele, e resolver isso aí com um processo administrativo simples, fácil, rápido, para poder resolver. O senhor também carrega uma bandeira em relação a resoluções de problemas através do administrativo. Já quero fazer um convite ao senhor para retornar aqui numa próxima oportunidade, a gente já marca, para continuarmos esse bate-papo que é muito interessante e as pessoas merecem, né, ter essa informação, doutor. Nosso tempo está acabando, mas a gente já vai marcar logo na sequência. Sim, eu fico agradecido a oportunidade e trazer conhecimento para o pessoal. Eu trago uma agenda nova, temas novos e que vai gerar um resultado aí para a população. E a gente agradece muito. Muito obrigada pela presença. Obrigado. Voltamos! E agora é um momento muito especial aqui no programa Elg e Você. Vamos receber uma pessoa que eu tenho certeza que muitos aí já conhecem e tem muitas curiosidades sobre quem é ele de verdade, como eu. Não, eu vou pedir para ele dar um oizinho para vocês reconhecerem essa voz. Oi. Márcio, que prazer te receber aqui. Olha, realmente é uma satisfação enorme. A honra é minha. Quando a Yael fez contato e a sua equipe também, a Pamela, eu fiquei muito feliz porque é muito gostoso a gente sair um pouquinho daquela posição de entrevistador para ser entrevistado. Eu adoro quando isso acontece comigo. Não são muitas vezes, né? Mas quando eu tenho essa oportunidade, eu gosto muito de poder falar. Eu acho que todo mundo sabe que eu gosto de falar, né? Nós gostamos, né, Narcio? Gostamos muito. Verdade. E olha, você tem uma energia incrível. Oh. Tipo assim, você chega, é uma pessoa que ilumina o ambiente. Gostei muito, assim, de você estar aqui com a gente hoje. Poxa, obrigado pelo elogio, primeiramente. E assim, eu acho que isso aí eu herdei, Papai do Céu que me deu. Amém. Mas de ser Almir e Dona Lua, de meus pais, que eu amo muito. E meus pais, eles são de alguma forma muito diferentes, né? Mas cada um tem uma peculiaridade na energia também, sabe? Tem uma luz também. Eu acho que a gente herdou isso deles, assim, sabe? Eu sou muito feliz por isso. Né? A gente vê a vida de uma forma mais positiva. Verdade. É isso que eu sinto. Levar esperança de alguma forma, né? Porque por mais que a vida, nesse atual momento, né? A gente esteja vivendo um momento bem difícil no mundo todo,
né, no nosso país. A gente pode levar uma palavra de esperança, seja com um ato, com uma atitude, com um sorriso, com um gesto, né, em respeito às pessoas. Eu acho que a gente pode cada dia ser um ser humano melhor, né? Sim, e a nossa missão como comunicador também, Verdade, né, Márcio? verdade. Nós estamos aí todos os dias em contato com muitas pessoas que, às vezes, muda a vida delas tendo essa energia, esse positivismo. Sem dúvida, e assim, custa R$0, né? Mas, Márcio, olha, vamos falar um pouquinho. Você aí está há muito tempo em alta, com projetos sólidos, né? Tipo, tem um público que sempre te acompanha e às vezes as pessoas falam, é sorte, mas eu sei que no seu caso é muito trabalho, né? Conta um pouquinho pra gente. É verdade, assim, a gente que vem de uma família humilde, né, de onde tudo é difícil, que sonha muito em chegar a alguns lugares e, assim, eu sou um grande sonhador. Quem me conhece sabe o quanto eu sonho, o quanto eu sempre acredito, o quanto eu sempre persevero, né? E isso vem acontecendo ao longo da minha vida desde que eu me entendo por gente, né? Desde a periferia lá em Niterói, em São Gonçalo. E Você vem do Rio? Vem do Rio, Eu sou cidadão cuiabano, já tem quase 10 anos e assim, tenho muito orgulho de ter recebido o título, porque eu amo essa terra, né? Mas eu nasci em Niterói, no Rio de Janeiro, né? Uma cidade de sorriso, inclusive, Niterói. Assim como Cuiabá é cidade verde, Niterói é cidade de sorriso, ou seja, a gente está sempre sorrindo mesmo. Sempre sorrindo. Sempre sorrindo. Então, assim, essa trajetória, né? Eu sempre falo que a gente sabe que a vida é uma escola, mas quando você nasce em algumas situações adversas, a gente nunca passou fome. Meus pais sempre lutaram muito, mas assim, a gente sempre viu a coisa bem difícil, nunca foi fácil, né? Nada veio de graça. Nada veio de graça, justamente. Então, essa trajetória, né, que a gente até falava aqui em off, tipo, quem é o Márcio? É tão difícil responder, né? Porque a gente vem em uma série de mutações, uma série de mudanças, se descobrindo, melhorando como ser humano, se corrigindo, reprovando algumas atitudes e aprovando outras, e descobrindo que o mundo realmente é um lugar que a gente pode e deve aprender, né? E a cada dia ser um ser humano melhor. E de lá para cá eu vim tomando algumas atitudes na minha vida, escolhendo alguns sonhos para realizar, né? Estou sabendo, nós vamos falar muito. Um deles é ser comunicador, né? Porque já era talvez por natureza. Mas já tem muitos anos, né? Que você está aí. Já tem um bom tempinho. Com um super produto que é o Salada Pop, que é seu também. Sim. Que muita gente gosta, todo mundo elogia. Que bom. Então, eu trabalho também, né, com divulgação, e todo mundo falava, olha, um programa legal é o do Márcio Barreto. Que coisa boa ouvir isso. Gosto muito. Poxa, obrigado, Elga. Assim, é bom não ouvir isso de você, porque a gente se reinventa todo dia. Você sabe que fazer rádio e televisão, se você não se reinventar todo dia, cai na mesmice, e aí realmente a gente perde espaço, porque perde audiência, e outros vêm... É uma luta, gente, quem não sabe, é uma luta pela audiência. É uma luta constante, né? E se reinventar. E é que as pessoas gostam muito do novo, né, Márcio? Sem dúvida. Não adianta, você não pode parar e não pode descansar. Sempre você tem que estar aí inovando todos os dias. Verdade. Mas eu acredito que você, como eu, nós temos esse natural. Eu acredito que seja natural. Todos os dias a gente acaba acrescentando algo que muda e a gente consegue passar isso para as pessoas. Você falou uma grande verdade, assim, existem pessoas que são abençoadas com uma coisa chamada carisma, né? Que vem assim, e, gente, carisma ou você tem ou você não tem, sabe? Sem falsa modéstia, assim, né? Por quê? Por exemplo, Silvio Santos nasceu com carisma. Silvio Santos é o carisma em pessoa. A Bravanel, as filhas dele lá, Patrícia... Não tem carisma. É filha do... Nasceu né? Elas são esforçadas, lutam. Isso é muito legal, gente. Assim, não é quer dizer que quem tem carisma se deu bem na vida e acabou. Não. Lógico. Quem luta, vai atrás dos seus sonhos e busca isso, consegue. Celso Portiolli também é um exemplo de que é um cara que busca e consegue isso aí. Mas algumas pessoas nascem com carisma. E isso aí acho que nós temos. Acho que podemos dizer que nós temos, viu? Amém, Senhor. Não é? Que bênção, porque realmente a capacidade de você não somente falar, acho que a comunicação ela é muito mais do que palavras soltas, é tocar as pessoas. Isso. Quando você consegue tocar o coração das pessoas, aí a missão foi concluída com sucesso. Eu sempre penso muito nisso. Chegar no rádio, na televisão, num palco para apresentar um evento, para, enfim, passar uma mensagem, isso todo mundo pode fazer. Agora, tocar realmente as pessoas, e eu gosto muito independente de rádio, TV e palco, quando eu passo pelas pessoas na vida, eu gosto de deixar uma marca, sabe? Eu gosto de absorver e também de entregar. Isso para mim é
é legal. Do tipo, eu encontrei o Márcio hoje. Sabe, Foi eu legal, gosto de, né? eu Isso faz gosto muito disso. sentido para mim, Márcio. Faz muito sentido mesmo. Legal. Você aí está se reinventou, mas na realidade eu acredito que seja algo que é o digital, que você já estava ligado nisso há muito tempo, só que agora se tornou aparente por tudo que nós estamos vivendo, né? Você está realmente inserido no mundo digital. Verdade, assim, é engraçado como isso aconteceu, porque eu sempre procurei ser um bom colaborador, um bom funcionário. E ao longo da minha vida, basta dizer que praticamente todos os lugares que eu trabalhei, eu agradeci a oportunidade de sair pela porta da frente. Uma exceção que eu aprendi, e foi um momento muito especial na minha vida, em 2006, quando eu fui... foi muito engraçado esse episódio, que eu fui demitido de uma empresa de comunicação e ao mesmo tempo recontratado em questão de horas. Foi muito engraçado, assim. O líder da empresa rasgou. Não, que é isso, você tá, continua aqui. Mas nesse ato de ser mandado embora pela primeira vez na vida, em 2006, e ser recontratado em questão de nem horas, foi minutos, na verdade. Foi minutos. Nossa. Foi o tempo de agradecer a oportunidade, eu fui lá agradecer, porque tudo, eu acredito que tudo na vida, nada é por acaso e em tudo Deus tem um propósito. Eu creio muito nisso. Então eu sabia que Deus tinha o melhor para mim, independente se a gente leva uns... Opa! Mandando embora. É uma surpresa, O RH te chamou, né? Você vai lá... Tô esperando isso. Mas aconteceu alguma coisa? Não sei, ninguém sabe. Ninguém nunca sabe, né, cara? Enfim. E eu, com a minha consciência tranquila, eu falei, poxa, eu procurei sempre ser um bom funcionário, não funcionou de errado. Mas na sequência, não, eu tenho um projeto com você, rasgou lá a rescisão e eu continuei trabalhando. Mas isso acendeu um alerta. Eu falei, poxa, então não adianta você ser um bom funcionário, porque eu tinha uma lição de vida. Não, só você ser padrão que vai dar tudo certo. Que as pessoas podem não querer você de alguma forma. E aí foi que eu abri o Salada Pop. Eu falei, não, eu preciso tocar o meu negócio. E já foi um negócio digital em 2006. Que era o Salada Pop. 2006. Era de fotografia, lembra? O Salada Pop fotografa como o Top Cuiabá lá do Wilker, né? Uma galera assim. E eu sempre gostei muito dessa proposta de poder, sei lá, seguir um lance do entretenimento, né? Que estava atrelado muito à minha área. E aí nasceu o Salada Pop em 2006, fazendo fotografias. E a gente seguiu até onde deu, porque eu lembro que eu comecei a expandir para Sorriso e Fortaleza. A gente começou a fazer uma franquia do Salada Pop. Um projeto legal, um plano de negócio bem interessante para quem se filiava, era um investimento baixo, as pessoas... Olha, vocês estavam bem na frente do seu tempo, o nome já era assim, né? O Salada Pop já era um nome, tipo, não preso a Cuiabá, né? Era Top Cuiabá, era Noite Cuiabana, tudo era conectado, né? Eu queria uma coisa já nacional, ou, enfim, que pudesse abranger outras praças. Só que nesse exato momento, o Facebook, o Mark Zuckerberg, olha, cara, complicou. Ele já começou realmente com muita força, entrou o Instagram, e aí a gente começou a descobrir que as pessoas não queriam mais pegar as fotos, só ficar para trás, realmente. E a gente falou, poxa, então não vai dar mais. E aí eu já comecei a entrar para o mercado digital, literalmente, de serviços, que era desenvolvimento de sites, né? E em 2009, a gente estreou o Salada Pop no rádio. Eu já comecei a ter uma outra visão também do produto. Ao invés de ser somente alguém que seria um funcionário de uma emissora, que era muito legal até então, eu propus uma parceria do Salada Pop na empresa. E aí começou o Salada Pop também no rádio. E já temos aí 11 anos de Salada Pop no rádio. 11 anos de sucesso. Graças a Deus. E 14 da marca Salada Pop, né? Que aí a gente vem trabalhando com o digital há um tempo, por natureza virar um influenciador. A gente virou um influenciador por natureza. Acaba sendo uma consequência, igual no meu caso também. Formador de opinião, né? Você se torna... É engraçado, tem pessoas que começaram o trabalho agora, a gente respeita também, mas a gente vem de uma trajetória de formação de opinião, onde as pessoas seguiam a gente de alguma forma, lá do Orkut, né? Enfim. Orkut! Lembra do Orkut? Tem que ter uma indicação e tal. Lembra do depoimento? Lembro, eu achava sensacional. Aí você fazia depoimento pra mim, eu meio que tinha uma obrigação de fazer depoimento pra você. Tinha que ser trocado, era muito fofo, né? Muito verdadeiro, era muito legal, eu gostava muito também. Era gostoso mesmo. Isso aí foi um aperfeiçoamento, né, justamente. Das redes. A gente foi evoluindo juntamente com o que foi nos ensinado, né? A gente vem vivendo essa trajetória. E a gente acabava influenciando por natureza. Então hoje a gente tem seguidores pelo universo de pessoas que acompanham a gente no rádio, na televisão, né, nas redes sociais. É uma história muito grande, né, Márcio? Vem vindo de um tempo, graças a Deus. E a gente sempre se reinventando nesse período, né? E a gente vai chegar aí num momento onde eu sempre amei vendas também, porque... Isso que eu queria te perguntar. Você está bem focado nesse segmento. Conta aí pra gente sobre isso. Na verdade eu fui me descobrindo um vendedor, porque assim, onde eu ia, comunicador, né, rádio, TV, ok. Aí as pessoas falavam assim, poxa, Márcio, mas você vende bem e tal. E
Eu era uma das pessoas que lá atrás falava que não sabia vender. Acho que muitas pessoas falavam, não sei vender, né? Vender é muito difícil. Eu fui das pessoas que tive a oportunidade de trabalhar em shoppings para ganhar comissão e falei, não, eu prefiro um salário fixo. Entendi. Muitas pessoas já tiveram essa oportunidade de Sim. trabalhar, né, por uma comissão. Eu entendo isso. As pessoas têm um receio de comunicar, de falar com as pessoas. E pensa assim que, pô, eu prefiro o certo. Me dá um salário mínimo, mas me dá isso que eu tenho certeza que eu vou poder contar com esse. Já a venda, ela é, na cabeça das pessoas, ela acaba sendo uma incerteza. Porque você acaba não... Acaba meio que sendo que você não acredita no seu potencial. Você não faz ideia, porque no As livro... pessoas querem a segurança. Justamente, a segurança que ela teria muito mais se ela fosse para o caminho das vendas. Por que eu falo isso? Porque aí eu me descobri um comunicador, vendedor, porque logo quando eu pedi essa oportunidade para colocar o Salada Pop na rádio, né, eu comecei a vender de uma forma totalmente direta. E aí eu comecei a entender muito mais de vendas. Falei, poxa, então vendas é isso. As pessoas me elogiavam e eu, obrigado, mas eu não atribuía. Mas eu comecei a descobrir que realmente eu tinha, 20 e poucos patrocinadores num programa de rádio. Senhor, como né? não vende, não? Falei, poxa, tem algum sentido aí, porque a gente sem falsa modéstia, a gente tem muita humildade, nunca me subiu a cabeça, graças a Deus, o fator de êxito no rádio, na televisão. Como pessoa, eu sempre gostei de receber carinho, mas isso nunca me envaideceu, sabe? É muito gostoso. Pô, isso é muito bom, eu só tenho a agradecer quem diz que gosta do meu trabalho. Pô, eu fico felizão, mas não metido por isso, entendeu? Sim. Eu sou o cara. Eu lamento sentindo, subir no degrau, quero fazer discurso já, Justamente. Né? Eu fico triste quando vejo pessoas que, sobem a cabeça. Mas esse é seu diferencial, porque uma grande maioria de pessoas, infelizmente, não estou generalizando, Sim, mas tem esse traço. Que é triste, né? As pessoas querem se prevalecer por um cargo, às vezes por um momento que está passando, não é nem só da mídia, né? A gente vê aquele desembargador lá. É engraçado aquilo, né? Você acha que é uma pessoa muito mais evoluída, que está num patamar... Humilhando, né? Sabe, tentando humilhar. Na verdade, eu até falo o seguinte, ele humilhou, mas ele tentou, porque eu acho que o cara não se sentiu humilhado, não. Mas existem várias maturidades, né? Às vezes a pessoa tem uma maturidade profissional e no pessoal é completamente. Justamente. Mas o papo tá bom, né, Márcio? Nós vamos continuar. Eu quero que o Márcio continue falando de vendas e tem um traço também da vida dele, que ele é apaixonado, que é viagens. Mas é daqui a pouquinho, logo após o comercial, a gente já volta. Voltamos! Eu também estou adorando. Estamos recebendo essa pessoa incrível, que eu estou mais fã ainda, Márcio Barreto. A honra é minha, viu? Eu estou muito satisfeita mesmo de estar aqui batendo esse papo com você, essa alegria, essa descontração, essa energia positiva. A recíproca é verdadeira, você sabe muito bem. Até porque é engraçado que a gente não tem tanto contato no dia a dia, né? É verdade. Mas como a gente tem amigos em comuns e como as pessoas falam tão bem de você, te elogiam tanto e torcem por você. É verdade. Muito obrigada. Todas as pessoas que falam da Elga, assim, têm um carinho muito grande. E a gente acaba também criando um carinho porque a gente ama seres humanos, né? E seres humanos do bem, a gente gosta mais ainda, né? Conhecer você mais, um pouquinho melhor, né? Do que a gente... como você falou, sempre ouve falar. Sim. E assim, o contato mesmo assim não é tão grande. Sabe o que é mais legal? Se identificar, Márcio. Ai, que legal. Se identificar. Você falou uma coisa interessante. No rádio, eu tenho assim uma coisa que eu penso. No rádio sou eu, gente. Mas ele tem um tempero ali. Eu faço um lado um pouquinho mais sacana, um lance... meio garanhão, sabe? Para poder... A gente tem uma maior audiência, são as mulheres, então a gente fala muito diretamente com vocês mulheres, né, que é um público que a gente ama. E tanto nas redes sociais quanto no rádio, meu público é 66% mulheres e 44% homens. Então a gente percebe que os homens estão de intrusos ali ouvindo, né? São mais as mulheres. Então, mas a gente tem muito mais coisa por trás, né, do que... A maioria das pessoas conhece hoje a gente pelo rádio, né? Muito pelo rádio, a essência ali. As redes sociais também a gente procura colocar um pouco do dia a dia, mas a gente não consegue colocar tudo, até porque a gente quer ter um pouco de folga, tem horas, né? Não dá. Dizem que as melhores coisas a gente faz offline, né? Márcio, eu quero continuar naquele assunto das vendas. Ai, que legal. Que eu sei que você realmente pode nos trazer um conteúdo muito interessante e também ajudar muita gente que está nos assistindo. Esse é o objetivo. Isso virou uma missão de vida para mim, sabe? A gente falava ali, né, antes do intervalo, a respeito das pessoas, né? Tipo,
se dizerem não vendedoras. Não sou vendedora, eu prefiro um salário fixo e tal. Só que elas não percebem, e eu falo isso no livro, e a missão do livro é justamente essa, é que nós nascemos vendedores. Quando a gente nasceu, literalmente, no dia que a gente nasceu, todo mundo que estava ali na sala do parto, no quarto também que a gente foi levado lá, nos compraram nossas manhas, nossos choros, nosso sorriso, nossa bochecha. Então a gente já começa a vender desde quando a gente nasce, sabe? Os nossos melhores clientes cabiam num quarto ali enquanto a gente acabou de chegar aqui nesse mundo. E a mesma coisa quando a gente vai embora. Quando a gente vai embora do mundo também, que a gente morre, as pessoas também compram a gente. Poxa, que legado que ele deixou, que amor pela vida essa pessoa tinha, né? Que grande homem, que grande mulher ela foi. Então as pessoas também compram a gente até o dia que a gente morre. Né? Tem uma frase que eu gosto muito que as pessoas vão amar muito a gente quando a gente nascer e quando a gente morrer. Agora, o meio do caminho, que é o que a gente está fazendo hoje, vivendo, a gente tem que gerenciar, a gente tem que administrar. Sim. Então, eu falei de 2 fatos que, bem dizer, automaticamente a gente se auto-vende, vamos dizer assim. E eu falo disso no livro, que é a essência do vendedor 24 horas. A gente vende a todo instante, mesmo sem vender. É verdade. Eu quero saber um pouquinho, como é que foi para você, vou escrever um livro? Foi muito engraçado, porque assim, primeiro que a dinâmica de escrever um livro passa pelo campo do impossível. Então assim, cara, eu vou escrever um livro? É um passo grande, né? Você coloca um grau de distanciamento muito grande ali, sabe? Você fala, e outra, uma coisa é a comunicação, a nossa oratória, é você falar, a comunicação falada que a gente tem. Outra coisa é a escrita. Então, como escrever de uma forma que eu agrade as pessoas? Falar eu já sei, de alguma forma, pelo meu jeito, até porque não existe um jeito certo, né, gente? O meu jeito de comunicar, ele traz pessoas que admiram e gostam do meu trabalho. O jeito da Elga é outro e ela também tem grandes pessoas que amam e admiram o trabalho dela, né? E assim, cada um vai. O Faustão, tem gente que fala, o Faustão é assim. Cara, ele tá no ar até hoje. Olha adivinha o tempo por quê? que ele está lá, Adivinha né? Tem por que quê, né? Respeita a minha história. Tem que respeitar a história do Faustão, cara, né? Então, assim, cada um tem seu jeitinho de comunicar. E as redes sociais mostram isso também pra gente, né? Que cada um tem o seu jeito, sua personalidade, gera sua autoridade. E por isso que cada um tem o seu respeito, cada um no seu quadrado, né? Sim. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Cada um tem a sua essência. E então, quando eu despertei pra isso, era um sonho, né? Tipo, eu agora já plantei uma árvore. Olha! Né? Já escrevi um livro, eu só falta ter um filho. Eu não sabia que você não tinha um filho ainda. Não, né? Mas também não tenho uma esposa, então eu tenho que ter uma esposa antes, entendeu? Que olha é pra ser a ordem certa, né? Não necessariamente. Eu sei que uma paixão que te move são viagens também, Márcio. Conta pra gente. Inclusive, você tem um programa de viagem. Sim, o programa de viagens é uma paixão que eu tenho. Na verdade, assim, é um subterfúgio, né? Viagem é que eu sonho de todo mundo, né? Todo mundo quer viajar. Né? Então... Mas tem pessoas que têm um olhar diferente, né? Às vezes você quer viajar pela distração, pelo entretenimento. Não, você gosta de mostrar a experiência. Isso, viajar é trocar a roupa da alma, como diria Mário Quintana, né? É revigorante. Não me leve a mal, me leve pra viajar. São muitas frasezinhas de efeito, assim, pra que a gente quer na história. E quando eu falo viajar também, viajar pra qualquer lugar, gente. Eu vou muito a Chapada. Eu todo domingo agora sosseguei. Chapada é sensacional. Agora com o licenciamento eu até pego o carro às vezes e dirijo até lá pra poder esparecer. Eu amo a paisagem, o caminho. E como é que está lá? Tá podendo? Tá tudo fechado, tudo parado. Fechado, né? Esse domingo eu peguei o carro, fui até Chapada, não saí do automóvel, deixa isso bem claro. Fui e voltei porque eu precisava esparecer. E a visão dos paredões de Chapada me traz... É uma energia limpa, pura. É verdade, é muito bom, muito bom. Então, pode ser a Chapada, pode ser a Diamantino, pode ser a Santo Antônio, pode ser a Poconé. Gente, não importa aonde, né? O que vale muito é o seu estado de espírito e a companhia também, né? Eu gosto muito de viajar junto também, mas assim, a maioria das minhas viagens se dão muito sozinhas, se deram sozinhos. Isso é um ponto interessante. Como é viajar sozinho? Assim, muita gente não entende, muita gente fala assim, cara, você é louco. É um momento você com você mesmo, de autoconhecimento gigantesco. É perfeito, é um mergulho dentro de você, você faz uma autoanálise, sabe? Você se permite, porque assim, quando você viaja, e não tem nada de errado viajar com o seu companheiro ou sua companheira, mas quando você viaja com o seu companheiro, sua companheira, você tem uma limitação. Você não conhece pessoas como você conhece quando você vai sozinho, até porque você está dedicando mais tempo para sua esposa, para o seu namorado, para o seu marido, então você não vai sair por aí, não que você não possa falar oi para as pessoas, mas você não está muito interessado em descobrir a vida das pessoas
como quando você vai sozinho. Então, esse é o grande lance da viagem sozinho. Você descobre novas culturas, novos comportamentos, conhece... Poxa, eu tenho muitos amigos pelo mundo afora, então isso me deixa muito feliz, é muito legal. E tudo que você foi fazendo nessas viagens? Sempre, sempre. Então, era um sonho que eu tinha antigo, fica a dica aqui agora. Muita gente fala, eu também queria viajar e tal. Bom, gente, é só você fazer suas economias e comprar parceladas, passagens e ir. Simples assim. Viajar não é caro, nem mesmo para fora do país. O que é difícil são as pessoas abrirem a mente delas. Assim, é o mindset que está travado muitas das vezes. Quando você consegue entender que você precisa, primeira coisa para viajar para fora é ter um passaporte, porque senão você nunca vai para fora. Tipo assim, a não ser assim, Paraguai, Bolívia, Lógico. Mercosul, você pode ir com a sua identidade. Mas para fora, outros países europeus, enfim, América do Norte, gente, tira o passaporte. Só isso. É o primeiro passo, Você vai ver, muita gente vai abre as portas, né? Você quebra aquele tabu. Justo, as pessoas falam assim, eu também queria viajar, Elga. Mas você tem um passaporte? Não. Ih, tá difícil. Queria como, né? Que desejo é esse? Não é? E à medida que você faz isso, depois você só procura as ofertas. Eu lembro que quando eu quebrei esse gelo, que foi uma coisa que eu aprendi, eu não tinha o passaporte ainda, mas eu comprei as aéreas e falei, não, agora eu vou, né? E aí eu comecei essa trajetória de conhecer o mundo. E quando que foi? Qual que foi a sua primeira? A minha primeira foi uma Eurotrip, foi pra... Eu peguei foi até tudo errado, hoje a gente vai aprendendo a fazer, né? Eu comprei da Suíça, indo e voltando pela Suíça. Mas assim, tudo errado entre aspas, porque não tem também um padrão, né? Sim. Talvez você fala, se fosse fazer novamente, faria diferente. Normalmente a gente pega num trecho e volta no outro. Normalmente você pega, tipo... a última vez eu peguei em Lisboa e voltei por Londres. Portugal, eu voltei para Inglaterra. Então, fiz um trajeto, não precisei voltar, né? Então, normalmente, voltar não é tão interessante. Agora, eu acabei fazendo um roteiro bom porque eu desci em Zurique, né, na Suíça, desci de trem, então não fiquei em Zurique logo de cara. Eu já desci para Milão de trem, que é pertinho, e aí fiz um bom trecho da Itália, que a Itália é demais. Fantástica. Nossa, vale muito a pena. A Itália é um lugar que... Os italianos, o que te né? marcou mais? Os italianos, cara, eles são... Italianos, não, eles brigam... Eles são calientes mesmo? São demais. Eles brigam com você se você não comer a comida toda, só pra você ter uma ideia. Nossa, isso é muito Acha ruim, bom, tipo, né? Você não come, não comeu, né? É muito legal, muito expressivo, falam com as mãos. Muito. Fui muito bem tratado na Itália, assim. Aí eu fiz Milão, Verona, que é a cidade do conto de Shakespeare lá, do Romeu e Julieta, que foi muito legal. Olha, que legal. Foi muito incrível. Depois Veneza, que é um lugar super romântico. E Florença, que é um lugar que também tem muita história, e fui parar em Roma. E em Roma, assim, eu me identifiquei muito, porque o romano, ele tem uma coisa muito do carioca também. O carioca tem... Sério? O carioca tem um orgulho de ser carioca, você vai ver. Sim, carioca tem. Tanto que o carioca é o povo que menos sai de sua terra, sabia? Carioca. O carioca não sai da terra dele, é muito difícil. Eu saí com uma exceção, mas o carioca... O sulista sai para colonizar, né? O nordestino sai para... O povo do nordeste sai muito para tentar a vida, mas o carioca... Ele tem aquele amor, aquele apego. E você ainda tem trejeitos de carioca, sabia? Talvez pelo contato que eu tenho, eu vou muito ao Rio, estou sempre em contato também com a minha família, então talvez por isso, né? Márcio, tem programa na rádio, tem um trabalho fantástico no digital, escreveu um livro, tem programa de viagens, que mais? Então, assim, é dizer que essa missão agora, ela vem vindo conectada. Eu sempre falo, eu acabo sendo multiplataformas, Tá tudo multimídia. Conectado, né? Tudo conectado, né? Porque quando a gente vai falar, né, dessa missão de vendas, né, do livro, que a gente tem, eu estou esperando agora mais um mês, eu pego já o original pronto. Daí só para você poder volta rodar. Aqui para Sim, nos mostrar. eu vou muito. Eu recebi algumas propostas de algumas editoras. Eu nem pensava, eu pensava assim, tocar ele... Eu coloco como meta algumas coisas e sigo, sabe? Sim. E deixo no caminho, porque como eu falei, nada acontece por acaso, e eu sempre creio que Deus ele vem para nos abençoar, né? E aí, nesse projeto do livro, a gente descobre também essa missão de ajudar pessoas, né? Entenderem que elas são vendedoras sim. E quem tiver oportunidade, eu espero que todos tenham acesso. Eu vou fazer de tudo para tanto disponibilizar ele digital e também ele físico, para que as pessoas consigam captar essa essência de que todos nós somos vendedores. A gente se vende, de alguma forma me vendi para vocês, para eu estar aqui hoje com vocês. Você me comprou de alguma forma. Então as pessoas se vendem para comprar, para serem compradas por um relacionamento, como uma boa pessoa para namorar, para noivar. E às vezes fideliza essa venda, né? Sim. Porque as pessoas compraram e estão casadas até hoje. Você se vende para uma oportunidade de emprego, para poder conquistar essa oportunidade de emprego a todo momento. E está aí até um segredo da venda. Vender sem ser pego vendendo.
Porque quando você liga, oi Elga, tudo bem? Eu queria te apresentar um produto, pô, você já, Márcio quer me vender alguma coisa. E normalmente isso cria até uma barreira. Mas quando eu te ligo, Elga, saudade de você, eu queria tomar um café com você. Isso muda. É uma outra abordagem. É outra abordagem. E você consegue, e eu consigo dar manutenção dos meus clientes sempre, e eu falo um pouco disso no livro também, que é tomando um café, que é com leveza você consegue atender, né, a necessidade do seu cliente, porque vender nada mais é do que você se relacionar com as pessoas e também atender as necessidades, ajudar as pessoas de verdade. Com certeza. Né? Olhar também para a pessoa, né? Às vezes as pessoas estão olhando muito para você mesmo. Eu quero vender esse produto e acabou. Os seus interesses em você. Isso. Ela não se doa, se fecha e nem consegue entender isso. E se perde, né? Porque, eu quero vender tanto um produto para a Elga que eu quero vender. Ela precisa do produto? Eu vou ajudar a Elga com esse produto? Então começa com essas perguntas básicas, que você tem um produto que você realmente acredite. É muito, parece clichê, né, falar isso, mas é verdade. Se você não compra o produto que você tem, se você não vive ele, esquece, entendeu? Esquece. Então, isso, até um princípio, eu vou deixar até essa parte de vendas agora, com 3 coisas básicas que eu aprendi logo no início e vi isso. Né? Eu acabei nem falando, mas a venda está na minha vida desde que eu era criança. Eu vendi picolé e água nas praias do Rio de Janeiro. Então, nossa, isso tudo foi mostrando salgadinho nas ruas e as experiências das pessoas falarem, salgadinho é muito bom, e depois falarem, não está tão bom assim. E saber lidar, gerenciar essa crítica, crises, né? Tudo isso me fizeram ser o homem que eu sou hoje, né? Então, às vezes as pessoas olham pra gente agora, né? Você viaja, você faz... mas não fazem ideia do caminho que a gente percorreu. A trajetória foi longa e de muito aprendizado. Isso, e é com muita humildade mesmo, sabe? Que a gente vem aprendendo. Não é realmente uma pós-graduação em vendas feita num dia, não. É uma história de vida que a gente vem vivendo que, pra mim, é a melhor escola. Eu sempre gostei desse lance de hoje poder circular em lugares que antes talvez fosse para mim inalcançáveis. Mas, e tem pessoas que às vezes têm acesso a esses lugares que a gente circula hoje e eles já meio que vêm direto. A gente vem de um outro setor. E esse setor, que eu quero dizer, da periferia, do subúrbio, eles têm muita coisa para acrescentar. E eu fico feliz quando, de alguma forma, eu posso acrescentar na vida das pessoas com essa minha história. Porque ninguém tem culpa de ter nascido. As pessoas nascerem em berço de ouro, e daí? Tem alguma coisa errada com isso? Não. Elas nasceram em berço de ouro. Ainda mais que o Cuiabá, que a gente sabe, é filho de quem, né? Ainda tem, né? É filho de quem? Da família dos fulano, né? Tem isso. Eu sou da família dos... Oliveira, lá do Rio. Barreto, Márcio, eu estou muito feliz com essa aquisição. Você falou que eu te comprei. Estou muito feliz. Mas eu estou aqui porque em algum momento, né, provando que é venda, né? E assim, como eu falei, eu fiquei muito feliz porque você me comprou. Né? E fizeram um convite para estar aqui, então é uma honra, mais uma vez. A honra foi nossa. Poxa. Eu tenho certeza que você acrescentou não só na minha vida, como de muitos que estão nos assistindo. E você sai daqui com uma super fã, mais ainda do que eu já era. Eu também. Fiquei mais fã também do seu trabalho e da sua pessoa. Muito obrigada, muito obrigada. E as portas estão abertas. Eu quero que você traga seu livro aqui. Vou voltar com o livro aqui sim, em breve, se Deus quiser. Amém. Ele quer. Amém. E o Elga e Você de hoje fica por aqui, mas se você perdeu algo, nossos canais de comunicação estão na sua tela e também temos o nosso canal no YouTube. Quer rever essa entrevista que foi fantástica? Acesse lá. Aguardo vocês amanhã às 21h30 aqui na TV Pantanal, canal 22.1.